A médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa tem um podcast. E aí teve um corte de um dos episódios lá em que ela estava conversando com duas pessoas a respeito da psicanálise. Assunto sempre polêmico aí quando envolve críticas. Foi justamente esse o teor desse corte. Tinha uma moça lá fazendo umas críticas, dizendo por que ela não gosta da psicanálise. A bem da verdade foi até uma conversa ali meio pobre, né? Ficou muito no âmbito ali da opinião pessoal, sem muita precisão. Parece que o assunto não foi previamente preparado ali para ter um aprofundamento melhor. Tudo bem, isso aí podemos considerar. Mas eu que tenho interesse em todas as linhas de psicologia, inclusive psicanálise, que eu não considero uma linha da psicologia, eu considero uma disciplina à parte, gosto sempre de assistir esses vídeos e dar uma olhada nos comentários para saber qual é o quadro, né, dos profissionais, dos estudantes, dos interessados no assunto aqui no Brasil. E aí, como sempre, constatei o que vejo também nos outros vídeos desse tipo de discussão. O pessoal defendendo a psicanálise muito mais baseado assim numa empáfia do que em interesse em discutir ou dar respostas para as críticas que são colocadas. Então você vê aquele pessoal falando assim, geralmente é esse o teor. Vocês não entendem de psicanálise, estão criticando porque não entendem. E não se dão nem ao trabalho de responder nada. Como parte da minha investigação, não só da psicanálise, mas do ponto de vista do pessoal que gosta de psicanálise, eu abordo algumas pessoas, faço isso muito, para ver como é que eles respondem. Se tem alguém aí com o mesmo interesse que o meu, eu sugiro que faça a mesma coisa. Vá em qualquer vídeo desses críticos, procure ali nos comentários pessoas que estão defendendo a psicanálise e as aborde. E faça perguntas para elas para você ver quantas que vão se interessar em dialogar com você. Tem que ser uma pergunta crítica, né? Porque se você chegar ali elogiando, aí você consegue ficar amigo da galera. E aí uma das coisas que foram criticadas aí nesse vídeo é que tem muita sexualidade entranhada nas teorias, nas visões de mundo, nas visões de paciente da psicanálise. Crítica muito comum, muita gente faz essa crítica e não está nem sabendo bem o que está falando, é verdade, mas aí vem o outro lado, das respostas fáceis que os simpatizantes da psicanálise dão para essa crítica. A resposta basicamente é o seguinte: o sexo que tem na psicanálise não é sexo. Você está falando isso porque você não entende. Esse sexo, esse sexual que tem na psicanálise é um conceito mais elevado que você precisa ser um grande conhecedor para entender. Vou fazer um outro vídeo depois dizendo se é isso mesmo ou se essa explicação aí está errada. Nesse vídeo aqui, o enfoque vai ser outro. O enfoque é, será que os psicanalistas que respondem a essa crítica desse modo sabem o que estão falando? Ou é só uma resposta padrão para fugir aí da crítica e acabar botar uma pedra no assunto? Aí lá no vídeo, então, eu abordei uma pessoa que ela tinha feito um comentário inicial nesse teor, né? Então disse o comentário dela: talvez algumas pessoas não saibam que a sexualidade para Freud nunca foi sexo. Bom, ela ainda exagerou, né? Não se limitou a dizer que não é sempre sexo. Preferiu dizer que nunca foi sexo. Sexualidade é libido, é vontade, é prazer em tudo que faz. Uma criança pode ter sexualidade sim, isso não quer dizer que ela está pensando em sexo. Isso é básico para quem estuda um pouquinho de Freud. Então não se furtou a terminar com aquele ar de superioridade de sempre, né? Mas pelo menos na primeira parte aí da resposta, né, se dedicou a falar um pouco aí da teoria e responder à crítica. Será que essa resposta é boa? Sexualidade é outra coisa. Tudo bem, se sexualidade for outra coisa, respondeu um pouco à crítica. Mas aí vem a pergunta então que eu fiz para essa pessoa, né? Porque está demonstrando aí que tem conhecimento, ela teve a iniciativa de abrir a discussão e ainda falou que no final aí o pessoal tem que aprender o básico. Aí eu abordei então perguntando: e por que chamar de sexualidade algo que nunca foi sexo? Faz sentido isso? Aí você acha que veio o quê? Você acha que veio uma aula, um aprofundamento naquilo que ela esboçou no primeiro comentário? Ou será que veio uma fuga do assunto?
Olha a resposta qual foi. Talvez o problema esteja na nossa interpretação. É mais ou menos a resposta que o pessoal dá quando você fala que a Bíblia tem um erro. Não, a Bíblia nunca tem erro, é a nossa interpretação que pode ser falha. Deus não falha, né? O homem com sua interpretação é que falha. No caso aqui é mais ou menos isso. Freud não falha, o erro deve estar na nossa interpretação. Eu não tenho condição nenhuma de dizer que alguém que dedicou sua vida toda para estudar o assunto está errado. Talvez quando eu tiver uns 80 anos, com muitos anos de estudo, eu tenha bagagem suficiente para isso. Por enquanto estou aprendendo. Mas questionar é importante, tá? Valeu. Ou seja, me parece muito claro que a resposta que ela deu no primeiro comentário, ela não sabe o que está falando. Tudo bem a pessoa não saber do assunto, né? Mas para que terminar o comentário com aquele ar de superioridade ali? Isso é básico para quem estuda um pouquinho de Freud. Então ela não estudou um pouquinho de Freud, porque na hora que você faz uma pergunta em cima do que ela disse, ela já não tem o que responder. A resposta basicamente é: não posso criticar Freud. Aí voltei então, né? Claro que Freud pode estar errado, porque ele era humano. Não precisa ser uma conclusão somente sua também. Você não precisa chegar aos 80 anos para ter essa opinião. Porque há diversos autores que se dedicam a mostrar incongruências de Freud. Freud está sendo criticado desde que ele abriu a boca para falar a primeira frase sobre psicanálise. E essas críticas muitas vezes apontam, né, argumentam e apontam, mostram na teoria dele, mostram nos escritos dele próprio, como que ele projetou ideias suas numa teoria que pretendeu que fosse universal. Então, se ele sentia uma coisa, ele falava: não, isso aqui que eu sinto, eu acho que todo mundo sente. E aí, como ele não encontrava provas muito cabais disso, a não ser em uma ou outra pessoa, mas ele queria generalizar para a humanidade toda, ele falava: não, quando a gente não encontra a prova é porque isso aí está recalcado, isso aí está no inconsciente, isso aí é simbólico. Olha isso aqui que a pessoa falou. Ela não falou exatamente o que eu quero provar, mas se a gente disser que isso aqui é simbólico, está simbolizando o que eu quero dizer, que eu senti e que todo mundo sente. Basicamente tem uma linha de críticas a Freud que vai por esse lado. E aí eu coloquei mais uma coisa para ela, né? Se ela quiser voltar, geralmente não voltam, mas se quiser. Você conhece algum texto específico em que Freud diz claramente que sexual não é sexual? Texto de Freud, porque dos intérpretes de Freud tem muitos. Eles pegaram lá coisas que Freud falou numa década, em outra, num livro, em outro, e as coisas pareciam às vezes um pouco contraditórias, e eles pegaram aquilo e unificaram num conceito para explicar como que Freud não está contraditório. Ele está com um conceito muito amplo, mas eu queria saber se Freud mesmo escreveu isso em algum tratado dele. Do que eu li até hoje eu não vi. Pode ser que exista. E aí eu já estendo essa pergunta aí, essa missão, esse desafio para os psicanalistas que por acaso venham a assistir esse vídeo aqui. Coloque aí no comentário qual o texto de Freud que ele falou que o sexual não é sexual. Não adianta vir no comentário só para falar que eu não entendo nada de psicanálise, tá? Porque nesse próprio vídeo eu estou falando que vocês fazem isso, então eu espero que não, pelo menos agora não façam logo em seguida. Mais um complemento que eu coloquei lá no comentário, né, que é mais importante eu colocar aqui. Dizer isso, que sexual não é sexual, é uma defesa que os psicanalistas criaram para a teoria, para a macroteoria da psicanálise. Do mesmo jeito que criaram algo para proteger o complexo de Édipo, né, que é uma teoria, uma subteoria ali, uma parte dentro da teoria psicanalítica, quando eles dizem que pai não precisa ser pai. A teoria é moldada, então, como se preferir, para fugir das críticas. A hora que pai puder ser pai, é. A hora que não puder, você fala que não é. A hora que sexo puder ser sexo, é. A hora que tiver errado, você fala que não é. Para fugir das críticas. Só que com isso você cria uma outra crítica principal, que é exatamente isso. Dizer que a teoria se vale de um relativismo exagerado. Você não pode criar uma teoria em que os termos são vagos. Tem hora que é, tem hora que não é. Algum psicanalista tem um interesse em aprofundar essa discussão? Quem gosta desse tipo de reflexão crítica aí sobre psicanálise, tem uma playlist aí no canal que pode agradar. E até um próximo vídeo.